Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Dúvidas mais frequentes no TEOT. Meu nome é César Fontinelli, sou chefe do Serviço de Traumatologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou ex-membro da SET da SBOT, de 2005 a 2010, e ex-presidente da SEC, da SBOT, em 2017. Hoje irei conversar com o Dr. Ricardo Cancherini, do Rio Grande do Sul, atual presidente da Comissão de Ensino e Treinamento da SBOT. Ele é chefe do grupo de ombro do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Como vai, Cancherini? Tudo bem? Oi, César, tudo bem? É um prazer estar falando contigo a poucos dias da nossa prova para a obtenção do título de especialista da nossa sociedade. Pois é um tema que está fervilhando agora, né? Essa semana final, todo mundo muito preocupado. Então é o seguinte, Ricardo, eu preparei aqui algumas perguntas que são as perguntas que mais frequentemente me fazem, tá? Eu tenho muito contato, como todo mundo sabe, eu tenho muito contato com os residentes de todo o Rio de Janeiro, e muita gente vem me perguntar. E ninguém melhor do que você, o presidente da comissão que executa a prova, né, que elabora e executa a prova, para poder esclarecer isso a eles e deixá-los mais tranquilos. Uma coisa assim, que muito pergunto, se quando na hora deles entrarem na prova, que a prova é virtual, ou seja, é totalmente fora do padrão que era feito até 2 anos atrás, e nos 2 últimos anos, com a pandemia, tiveram que refazer toda a formatação da prova e agora ela é virtual. Na hora deles entrarem na prova, se eles não estiverem conseguindo, está marcado aquele horário para eles começarem e eles não estão conseguindo, o que fazer? Vamos lá, César, vamos tirar essas dúvidas, então, dos nossos residentes. A empresa que faz a prova, a primeira escolha, ela está toda preparada para um grande número de acessos ao mesmo tempo. Então, a plataforma de prova vai ser aberta 1 hora antes do início da prova, que é às 13 horas. Então, ao meio-dia, os residentes poderão entrar já na plataforma de prova, não começar a prova, mas se identificar, fazer o cheque de vídeo, de áudio, fazer o cheque do computador, fazer toda a identificação que ele vai precisar para começar a prova. Então, a gente pede que todos os residentes, 1 hora antes, entrem no sistema e vão fazendo... Vão testando, né? Então, eles já vão testando exatamente. Se a conexão está boa. Exatamente. Vão fazendo o check-in, que a gente diz, da prova, e toda a primeira escolha vai estar com uma equipe grande, a SBOT vai estar lá, a assessoria da SBOT, a gente vai estar com mais de um canal de comunicação se o candidato tiver alguma dificuldade para entrar. E esse atraso, se porventura, digamos que alguns candidatos têm um atraso para começar 5, 10 minutos, ele vai ter esse tempo adicional para fazer a prova no final. Não precisa se preocupar quanto a isso. Muito bom, muito bem. Se por acaso a conexão dele cair, nada culpa da plataforma, mas eles, na casa dele, perderem a conexão, o que fazer? Bom, ele tem um tempo... para entrar de novo, como é que é? Tem um tempo, sim. O manual do candidato prevê algum tempo, e se o candidato fez o pré-teste com a primeira escolha, ele tirou essas dúvidas também. Ele tem alguns minutos, se eu não me engano, entre 5 e 10 minutos para fazer um novo acesso. É importante lembrar que o candidato, a gente recomenda uma internet de pelo menos 10 GB de velocidade, 10 megabytes de velocidade, para ele acessar a prova com segurança, e hoje em dia uma conexão 4G tem bem mais que isso. Então, qualquer dificuldade que o candidato tenha com a sua rede fixa de internet, conecte o seu computador pelo 4G do celular, que com certeza vai conseguir rapidamente voltar para a prova e continuar a fazer o seu exame. E se ele não conseguir voltar? Pode acontecer. Assim, me responde outra pergunta. Se ele não conseguir, isso aconteceu ano passado com alguém? Não, acho que não aconteceu, não. Houve alguma demora, e a empresa que fazia a prova nossa o ano passado entrou em contato com o candidato, ele informou. É bem importante
ele entender que a prova dele é paralisada naquele ponto, e assim que a equipe de assessoria da empresa, da primeira escolha, conseguir ajudá-lo a conectar novamente na prova, ele segue fazendo a prova a partir dali. Deixa eu Mas fazer é uma pergunta importante... que me parece Pode até fazer. bem óbvio. Vamos dizer, ele está na pergunta 15. Aí cai a conexão e ele ainda não tinha respondido a pergunta 15. Quando ele voltar, ele vai voltar na 16, ele vai perder essa questão. Isso aí, isso ele perde. Isso é uma coisa de segurança da prova. Ele volta fazendo a questão seguinte, aquela questão é perdida. Mas assim, chato, né? a gente não tem grandes problemas de conexão e provavelmente o candidato, obviamente, ele tem que estar preparado e tem que ter um backup para isso, né? Ele tem que ter a rede da casa dele ou do local onde ele vai fazer a prova, e a gente recomenda também que tenha um bom sinal de 4G, seja com celular, seja com modem 4G alugado, para que ele possa retomar rapidamente e seguir a sua prova. Como é que é feita a monitorização da prova? É um programa que faz? São pessoas? Os candidatos, eles vêm me perguntar, e é muito comum eles terem preocupação com isso, de gestos que eles façam, eles às vezes estão pensando, eles olham para outro lugar, eles botam a mão na cabeça. Como é que é isso? Isso é interpretado como errado? Isso é interpretado como se eles estiverem colando? Como é que é feito isso? São as duas coisas, César. Tem monitorização por inteligência artificial, que vai monitorar o rosto do candidato, a face, os movimentos, a gravação do áudio também, do ambiente em que o candidato está, e também é monitorado por pessoas da primeira escolha, que como se fossem fiscais de prova, estão vendo as imagens de uma sala com vários rostinhos ali, que são os candidatos, e vão monitorando aquilo junto com a SET. Na verdade, pequenos movimentos do rosto, que a gente interprete como o candidato pensando ou decidindo por uma questão ou outra, não vai gerar nenhum tipo de problema para o candidato. Isso é normal. Na prova física, os candidatos fazem isso também. Mas tem certas coisas de monitorização de segurança, especialmente ambiente, áudio do ambiente, outras pessoas conversando no ambiente, e vários gatilhos que a empresa tem, que cria um alerta, digamos assim, de segurança, que aquele candidato eventualmente possa estar cometendo fraude. Mas a maioria dos candidatos, que pequenos desvios de rosto da tela do computador... Aconteceu alguma não geram problema. Tipo no ano passado? Aconteceu alguma coisa desse tipo no ano passado? Não aconteceu. Na verdade, os candidatos, eles são alertados, por favor, melhore a iluminação do seu rosto, fique mais atento à prova, não tire o rosto da frente da webcam. Se os candidatos cumprirem esses pré-requisitos que estão no manual do candidato e no edital, de permanecerem na frente da câmera, não vão ter problemas e vão poder fazer a sua prova com tranquilidade. Tá. Se eles tiverem vontade de ir ao banheiro, tem algum problema com isso? E tem tempo para isso? Não tem nenhum problema, e também não tem nenhuma dificuldade quanto ao número de vezes que eles precisam. Eles fazem a questão, terminam de responder uma questão, chamam o monitor, eu preciso ir ao banheiro, alerta, o monitor interrompe a prova dele, ele vai ao banheiro quantas vezes for necessário, então, volta... Ele vai para a questão seguinte, só isso. Vai, né? Para a questão a seguir, sem problema nenhum. Tá. Ele tem chance de voltar, então, a questões anteriores? Não, né? De jeito nenhum. Não. Isso é uma coisa que muda muito o padrão da prova online, porque isso é uma das coisas que tem que ser feita para melhorar a segurança da prova. Todos os candidatos fazem prova diferente, a prova é randomizada, é aleatória, então um candidato no norte do Brasil está fazendo uma questão, um candidato no sul está fazendo outra questão completamente diferente. E uma das coisas é não poder voltar, ele responde a questão para poder ir para a próxima, para poder ver a próxima questão. Isso é um jeito em concurso público online de diminuir a fraude, então quase todos são assim. Tá. A prova tem uma nota mínima para cada etapa, e qual é a nota mínima no final? Tem. A nota mínima de cada prova é 50%. A prova teórica, digamos assim, que é aquela primeira parte, com questões, com 100 questões, o candidato tem que acertar um mínimo de 50% das questões,
para, digamos Se ele acerta assim... 49%, são quantas questões? 100? São 100 questões. Se ele acerta 49, ele está reprovado ou tem uma margem de aproximação? Pelas regras do concurso, ele está reprovado. Lógico que, no final, há sempre a fase de recursos da prova, né? Uma fase de recursos que ele pode recorrer e, eventualmente, se uma ou outra questão for cancelada, essa questão todo mundo ganha certo, né? Então, né, não desista, faça todo o concurso, né? Fez a primeira parte, acha que não acertou 50, faz a segunda parte, porque tem muito concurso ainda. A segunda etapa também, digamos assim, de casos clínicos, tem 50% de nota mínima, para não ser excluído, só que no final, contando a nota do trabalho científico que o candidato enviou, a nota para obter o título é 60% de toda a prova. Ok. E a nota do trabalho é extra, né? É extra, exatamente. A nota do trabalho é extra, um ponto extra no final. Tá legal. Se não der tempo de terminar a prova, acontece isso? O ano passado aconteceu de alguém esgotar o tempo da prova e não ter terminado? Se aconteceu, alguma coisa foi feita para ajudar o candidato? Na verdade, assim, todos os candidatos que fizeram a prova teórica no ano passado, a maioria deles terminou dentro do tempo, sem problema nenhum. A gente sabe que é um jeito novo de fazer prova, um jeito novo de não poder voltar a questões, então a administração do tempo é uma coisa bem importante. O que a gente fez ano passado, tiveram muitas queixas em relação ao tempo para os casos clínicos. Então, esse ano a gente deixou mais tempo para os casos clínicos, para que o candidato possa fazer com mais tranquilidade. Lembrando que na plataforma de prova tem um cronômetro ali, e o candidato é responsável por observar o número geral de questões, a gente sabe o número geral de questões, está escrito no edital, e administrar o tempo adequadamente para distribuir esse tempo ao longo dos casos clínicos e não ficar faltando nenhuma questão ao final da sua prova. Vai sair gabarito? Eles vão ter acesso às questões vão ser divulgadas? Vai, a partir do ano passado a gente está extremamente transparente, a gente vai divulgar todos os cadernos de prova e todos os gabaritos ao final do concurso. Não sei exatamente o horário, porque depende da primeira escolha. O do ano passado tem divulgado no site, alguma coisa assim? Tem divulgado, toda a prova e o gabarito. Ah, é? Ah, tá bom. Muito bom. Eu nem sabia disso também, não. Essas perguntas todas que eu estava te fazendo, eu sabia as respostas, mas essa eu não sabia, não. Tá bem. Que bom, que bom. Quando que sai o resultado? Pelo edital, a gente tem que fornecer a lista final de aprovados até o dia 1º de abril, porque os serviços de R4 dependem dessa lista final para colocarem os seus especializandos. Mas, provavelmente, alguns dias, no máximo uma semana após o TEOT, a gente já deve, como tradição, apresentar uma lista de aprovados. Tá, você comentou, numa das perguntas, que existe a possibilidade de revisão. Como é que é isso? Como é que eles fazem essa revisão? Eles foram reprovados e foram lá, tinham 1, 2, 3 questões e eles querem rever e fazer a revisão. Como é que eles fazem? Como é que é essa burocracia? Isso está previsto no edital também, é a fase de recursos. A partir do momento que a SBOT disponibilizar o caderno de questões e o gabarito, os candidatos têm 48 horas para enviar em formato online para a SBOT as suas queixas quanto às questões. Essa questão, o enunciado está mal elaborado, a gente nos influenciou ir para um resultado que foi errado, ou essa outra questão, eu acho que vocês se equivocaram no gabarito. Então, recursos é a transparência do concurso. Todo concurso público tem que ter fase de recurso. Então, eles têm uma data, a prova é no domingo. Quando que eles podem entrar com recurso? A verdade é que, à medida que a gente publicar, como está no edital, o caderno de questões e o gabarito no site da SBOT, o prazo de 48 horas se abre para eles encaminharem recurso online para 7. A divulgação do gabarito, né, e do caderno. Aí.
Exatamente. São 48 horas para eles entrarem. E eles entram como? Eles entram virtualmente? Virtualmente, eles vão ter acesso à prova. Virtualmente. Vão ter acesso ao gabarito. No site da SBOT tem um formulário de recurso. Eles baixam esse formulário de recurso, preenchem e mandam de volta para a SET. E tem previsão, você já tem previsão assim, de quanto tempo, tem um prazo até ter a resposta ao recurso? Não, esse prazo não. A gente depende do volume de recursos que a gente receber. A SET vai estar reunida nos dias depois da prova para analisar os recursos e providenciar a resposta. A resposta é encaminhada individualmente para cada candidato no seu e-mail. Uma curiosidade, no ano passado teve algum recurso que fez um reprovado ficar aprovado? Aconteceu? Eu acredito que não tenho lembrança perfeita. A gente teve, ano passado, em torno de 35 recursos, 35 candidatos, num universo de 1.200, entraram com recurso, e, se eu não me engano, teve uma questão que a gente anulou por causa disso. Minha memória não está muito boa, mas eu acredito que foi isso. Mas eu não sei te dizer com precisão se essa questão anulada modificou um candidato de reprovado para aprovado. Eu acho que é até possível que tenha, sim. Mas, assim, é um direito do candidato. Se ele encontrar na prova, nesse universo de questões, uma questão, bom, a gente pode ter errado. A comissão se esmera o ano todo para fazer uma prova perfeita, mas somos humanos. Se o candidato encontrar alguma questão que ele, porventura, acha que foi mal formulada ou não está correta com o gabarito da prova, ele tem todo o direito de entrar com recurso, e a comissão vai olhar com carinho e ver realmente se errou ou não, e aí a gente defere ou indefere o recurso dele. Tá. Num fórum desses aí que eu estava presente e assisti a sua explanação também, eu me lembro que você falou que nesse ano a parte teórico-prática vai ser toda em múltipla escolha. Isso está mantido? Vai ser assim mesmo? Vai ser assim mesmo. A gente teve também foi uma. A gente vai aprimorando o exame com o passar do tempo. É mais uma providência, né? para que o tempo dê certinho para todo mundo. A prova passada, o candidato tinha uma janela para escrever, digitar a sua resposta quanto ao caso clínico, a sua ponderação, e isso foi uma queixa dos candidatos em que eles demoravam para digitar isso. Então, a gente direcionou, a gente tornou os casos mais objetivos esse ano. Então, vai ser de múltipla escolha a resposta dos casos clínicos. Tá bom. Cancherini, vou te pedir aí para, então, antes de eu finalizar, né, para você dar um recado aí para todo mundo que for ouvido aqui para diante, esse nosso podcast, essa nossa conversa, tá? Um recado aí, uma mensagem para os candidatos. Vamos lá, César. Qual a mensagem? Os candidatos, os residentes, nossos residentes, terminando 3 anos de residência, certamente já estudaram tudo que tinham para estudar. Esse momento final é um momento de tranquilidade, de revisar alguns pontos chaves, algumas coisas que eventualmente fogem da memória, e a gente tem que dar aquela revisadinha de última hora. Isso é normal para quem faz prova, para quem faz concurso, mas o melhor conselho que a gente pode dar para um residente que está se aproximando do TEOT é: tenham calma no dia, tranquilidade, não adianta ficar nervoso. Quando a gente fica nervoso, o conhecimento todo acumulado foge um pouquinho da cabeça. Fiquem calmos, a prova é tranquila de fazer, vai ser feita na casa de vocês, no ambiente de vocês. Procurem um ambiente calmo para fazer, sem barulho. É possível ter uma aguinha durante a prova, ter um chocolatinho, um biscoitinho para mastigar durante a prova, para acalmar um pouquinho, para não ficar com a boca seca, mas com tranquilidade, vai dar tudo certo, vão poder demonstrar o seu conhecimento perante a nossa sociedade e, em breve, se tornar um membro da nossa sociedade que é tão valorizada. Deus te ouça, Cancherini, também torço muito por isso aí, por todos os residentes. Então, muito obrigado aí pelas suas respostas, muito esclarecedoras, pelo menos para mim, esclareceu muita coisa e esclareceu todas as dúvidas que eu coloquei aqui. Então, para dar o recado final aqui, tá legal. Muito obrigado.
Valeu, um grande abraço, boa prova para todo mundo. Ok. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. A SBOT espera vê-lo no próximo episódio. Até lá.